Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e eu venho convidar vocês a assistir uma aulinha de revisão Enem, a nossa 19ª aula de revisão Enem. Todas essas aulas, que eu já dei antes, elas são questões dos últimos 20 anos de Enem. Ao todo, no final do projeto, eu terei resolvido mais ou menos umas 270 questões Enem separadas por assunto, por tópicos. Essa é a nossa primeira aula de termoquímica. Então, queria convidar você a se inscrever no canal, a deixar um like, um comentário. Se quiser tirar alguma dúvida, prometo que eu respondo, tá bom? Vamos começar? Então, primeira questãozinha, uma questão que vai falar de uma aula experimental. E eu tenho aqui uma professora que vai queimar 2,5 gramas de castanha de caju. Ela vai aquecer 350 gramas de água dentro de um calorímetro, que é um recipiente específico para não ter perda de calor. E aí ele vai fazer uma tabela nutricional, como vocês podem ver aqui. A cada 10 gramas de castanha queimada, eu vou ter uma liberação de 70 quilocalorias, beleza? Apenas 50% da energia dessa queima vai ser usada, vai ser disponibilizada. E eu tenho um valor de... Isso aqui vai ser importante, tá, gente? O calor específico da água é de 1 caloria grama por grau Celsius. O que isso é importante? Porque vai ter mudança de unidade aqui, tá bom? A gente vai ver que vai precisar dar uma ajustada, porque aqui, ó, tá em quilocal e aqui tá em cal. A gente vai precisar mexer nisso. E minha temperatura inicial de 20 graus Celsius, tá bom? Ele quer saber a temperatura final da água quando o experimento acabar, tá? A resposta a gente já tem aqui 45, mas como é que chega nesse valor, né? Vamos ver o passo a passo. Então, primeira coisa, falei daquele ajuste, né? Eu tenho aqui só 10 gramas de castanha queimada para 70 quilocalorias. Quando eu queimar 2,5 gramas de castanha, eu vou ter 17,5 quilocal de energia liberada. Mas lembra que ele falou que só 50% ia ser usada? Então, eu vou pegar e dividir isso aqui por 2, né? Metade, né? 50%. Ou multiplica por 50, divide por 100, que vai dar no mesmo, tá? E aí eu chego a 8,75 quilocal. Mas lembra que eu falei do ajuste? Eu vou precisar usar esse valor numa fórmula que entra o calor específico da água. Só que o calor específico da água, lembra que eu falei que estava em caloria? Então, eu vou ajustar de quilocaloria para caloria, só multiplicar por 1000. Que é igual a MC delta teta. Eu podia ter colocado aqui temperatura final menos temperatura inicial, mas eu acho que a conta ia ficar mais chata. Eu deixei delta T, depois eu faço o resto da conta, tá? Então, tá lá, 8.750 calorias, 350 era a massa de água, 1 é o calor específico da água, que ele já deu lá, e o delta T é o que eu vou calcular. Esse delta T dá 25 graus Celsius. Como a temperatura inicial da água era 20, a temperatura final, ela subiu, né? Um delta T, ela subiu em 25, temperatura final, então, 45, que, como a gente viu, era a resposta certa. Um comentário sobre essa questão, né? Essa questão foi uma questão que o pessoal errou muito, é uma questão elaborada, é uma questão que as contas não estão difíceis, mas de acordo com o TRI, se você acerta uma questão difícil e erra uma fácil, você tem uma pontuação muito baixa. Você fica com a pontuação muito baixa. Eles vão entender que você chutou. Se você acerta todas as fáceis e aí sim acerta uma difícil, aí sim a tua pontuação sobe. Então, eu só arriscaria fazer uma questão dessa, perder o tempo fazendo uma questão dessa, em 2 situações. Uma, se eu tivesse absoluta certeza que eu não ia perder tempo. Eu ia começar e terminar a questão de forma fácil. Se eu já entendi a questão e sei fazer de cara, eu já faria. A outra situação é, já fiz todas as fáceis da prova inteira, todas. Da prova toda. Matemática, ciências da natureza, já fiz tudo. E aí eu volto fazendo aquelas que eu vou ter que pensar um pouco mais, que vai me exigir um pouco mais de elaboração. Caso contrário, eu realmente não faria de cara não, tá? Você vai perder muito tempo se você não souber ela de cara e você pode deixar de fazer uma questão fácil para a pontuação cair, tá bom? Próxima questão, ele vai falar da glicólise, né? Ele vai falar da produção de ácido lático num processo que não é aquela respiração perfeitinha, né? Processo respiratório normal,
você vai produzir uma quantidade de energia, uma quantidade de ATP muito superior, né? Então tá aqui, ó, processo de respiração normal, né? Quando você respira normalmente, você produz 2.800 quilojoules, né? Não quilocaloria, fica quilocaloria do outro exercício. Você vai produzir 2.800 quilojoules, o que significa uma quantidade de energia alta, né? E aí ele quer que você identifique, né, observando essas reações termoquímicas, qual seria o valor da produção do ácido lático. A gente vai ver que é a reação que ele vai pedir. Mas aí muita gente pergunta, Fê, o que é uma equação termoquímica? Uma equação termoquímica nada mais é do que uma equação de reagente-produto normal, mas que ela vem agregado a ela os estados físicos, isso é obrigatório. Deixando claro qual é a forma alotrópica, então se eu tiver carbono, eu tenho que deixar claro se ele é grafite, se ele é diamante, né, se ele é fulereno, enfim. Eu tenho que deixar isso claro, qual é a forma holotrópica daquele composto, e aparece o valor de ΔH daquela reação, tá? Isso é uma reação termoquímica. O detalhe é que se houvesse uma modificação tipo, ao invés de fazer água líquida, eu fizesse água gasosa, o valor não seria esse, o valor seria outro, tá? Esse valor de 2.800, ele equivale a 1 mol de glicose, ele equivale a 6 mols de O2, ele equivale a 6 mols de CO2, ele equivale a 6 mols de água, beleza? Então, vamos lá. Eu quero fazer a reação de transformação da glicose em ácido lático. A reação que ele já me dá, a reação que ele me dá é essa aqui, e eu não sei o ΔH. Como é que eu vou fazer essa reação, Fê? Eu vou pegar essas duas reações e vou tentar transformar essas duas nessa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar o que elas têm em comum. Então, a glicose, ela está em comum na primeira e na reação que eu quero. Vou fazer duas perguntas. Está do mesmo lado? Sim, está do mesmo lado. Eu quero reagente, eu tenho como reagente. Está na mesma quantidade? Sim. Eu quero 1 mol, eu tenho 1 mol. Então, mesmo lado, mesma quantidade, eu não vou mexer nessa reação e nem no ΔH dela. E da outra reação que eu tenho em comum é o ácido lático, tá? Eles estão em comum. Mas eu vou fazer as mesmas duas perguntas. Está do mesmo lado? Resposta é não. Eu quero ele como um produto e eu tenho ele como um reagente. Então, já sei que eu vou ter que inverter a reação e inverter o sinal de menos para mais. Tá na mesma quantidade? Também não. Eu aqui tenho 1 mol e eu preciso de 2 mols. O que eu vou fazer? Dobrar a segunda reação invertendo ela. Então, vou pegar esse valor, vou trocar o sinal dele e vou duplicar. Feito isso, tá aqui as duas reações já devidamente ajustadas. A primeira eu não precisei fazer nada, a segunda já está invertida e duplicada. E aí eu vou somar as reações e os valores. Somando as reações e os valores, eu tenho a reação que eu quero, tranquilo, porque eu vou cortar coisas em comum e vou chegar no valor que é, então, o valor da entalpia daquela reação que me interessa, que é a reação de transformação de glicose em ácido lático. Você vê que a quantidade de energia é bem menor, né? A respiração aeróbica, 2.800 quilojoules liberados, enquanto aqui são só 112 quilojoules liberados. Aquilo que eu falei do ATP, né? Quantidade de ATP liberada na respiração, na fermentação láctea, né? Naquele produção de ácido lático é bem menor do que na respiração aeróbica, né? Famoso ciclo de Krebs. E aí, ele quer o processo menos vantajoso, e obviamente é esse aqui, né? Ele vai liberar 112, tá? Então, tranquilinho. Próxima questão, uma questão basicamente de estéquio, tá? E tem alguns dados aqui que são importantes. Ele vai falar de carro bicombustível, de etanol, diesel, gasolina e tal. E ele vai fazer um adendo sobre o etanol, tá? Ele vai discutir o etanol. Ele me dá a densidade do etanol, me dá a massa molar do etanol. Diz que a combustão do etanol libera 1.300 kJ por cada mol e que o carro em questão, que ele está falando, ele consegue andar até 20 km por litro, tá? Eu quero percorrer 400 km com litro, qual é a energia que vai ser liberada nesse processo. Então, primeira parte, uma estequiometria boba, né? Se o carro rende 20 km por litro, quando eu andar 400 km, eu vou ter um valor de 20 litros, beleza?
Aqui, o meu etanol são 0,8 gramas por centímetro cúbico. Passando isso para grama por litro, né? Lembrando aí que é só a gente ajustar o volume, né? Para trabalhar com ele na unidade que eu quero. Então, 0,8 gramas por centímetro cúbico é equivalente a 800 gramas por litro, tá? Só fiz multiplicar por 1000, ok? Eu só fiz uma multiplicação por 1000 para fazer esse ajuste. E aí, é só jogar D igual a MV, né? Densidade igual a massa sobre volume. Eu tenho lá a densidade. Eu poderia ter mexido aqui e colocado aqui 20.000, tá? Daria no mesmo, tá? Eu ajusto na densidade ou eu ajusto no volume, tá? Poderia ter colocado 20.000 litros e ter deixado 0,8. Isso aí seria indiferente. E aí a gente vê que eu gastei 1.600 gramas de etanol. Como ele disse lá no texto, que cada mol de etanol libera 1.300 kJ, 16 mil gramas de etanol vão liberar 452.213,9 kJ, que dá aproximadamente 452 MJ. De novo, só uma mudança de unidade. Mas olha só, aqui deu 452, é a única resposta que eu tenho com 452, é a letra B, né? Então ficava fácil. Próxima questão, ele vai falar da queima do gás hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio é um dos melhores combustíveis que a gente tem, um dos mais eficientes que a gente tem. Massas pequenas liberam grandes quantidades de energia. E ele está falando que 1 quilo desse hidrogênio foi queimado. Uma coisa importante que ele está falando aqui de energias rompidas e energias, né, ligações rompidas e ligações formadas. E é importante a gente observar que toda vez que eu rompo uma ligação, toda vez que eu quebro uma ligação, significa que eu estou fazendo uma absorção de energia por parte daquela ligação. Ela absorve energia para romper, para ficar mais agitada e quebrar. Quando eu formo uma ligação, eu estabilizo o composto. Formar ligações estabiliza o composto. Significa que ele libera energia. Então, ele meio que está dando aqui uma dica, né, de que ligações serão rompidas, ligações serão formadas. Ele me dá essa tabelinha das ligações que podem ser rompidas ou formadas. Está aqui em kJ por mol de ligação. Então, cada mol de H que eu quebrar com outro H, quer dizer, H ligação H, eu vou... Aí é que tá. Se eu quebrar, eu vou liberar 437 kJ. Se eu formar, eu vou... Desculpa, troquei tudo. Se eu quebrar, eu vou absorver 437 kJ. Se eu quebrar, eu vou liberar 437 kJ. H ligação O, né? Pegar uma ligação simples. H ligação simples O, mesma coisa. Se eu quebrar, se eu romper essa ligação, eu vou absorver 463 kJ. Se eu formar essa ligação, eu vou liberar 463 kJ, tá? E aí ele quer o valor de energia liberada na combustão do hidrogênio contido naquele 1 kg. Então, primeira reação que ele já tinha me dado. Repara o seguinte, aqui eu tenho H2, H ligado a H. 2 vezes, ó, eu repeti aqui só por uma questão didática, tá? Podia ter colocado 2 vezes H, dava no mesmo. Mas eu repeti aqui para ficar didático. Então, ó, H ligação H, H ligação H, o valor é 437. Como ela vai ser quebrada? Ela é um processo endotérmico, os valores são positivos. Aqui tem uma ligação O dupla O, o valor também é positivo, porque ela também vai ser quebrada. Duas águas, a mesma coisa, só fiz por causa de didática. Então, ó, HOH, primeira água, HOH, segunda água. Só numa água eu tenho duas ligações OH, OH, OH. A outra água é igual. E aí o valor é negativo, porque eu estou formando ligação e na forma da ligação o processo é exotérmico. Então, eu botei os sinais negativos. Cada uma das águas tem duas ligações OH, então eu vou ter ao todo 4 ligações OH. Podia ter juntado, mas deixei separadinho para ficar mais fácil. Depois que você faz isso, é só somar os valores todos, tá? Somar tudo. Pega esse valor, soma com esse, soma com esse, soma com esse, cuidado que aqui o valor é negativo, soma com esse, cuidado que o valor aqui é negativo. E aí eu vou ter um valor de 484
quilojoules liberados. Esse valor negativo quer dizer que a energia está sendo liberada. Só que esse valor de 484, ele vale para 2 mols de H2, tá? E aí ele pode valer também para 1 mol de O2 e para 2 mols de água. Mas como eu estou falando de hidrogênio, me interessa aqui 2 mols de H2. Então, a gente finaliza a questão sabendo que 2 mols de H2 são 2 vezes 2 gramas. Cada mol de H2 são 2 gramas. Isso libera 484. Aqui eu troquei o sinal pela palavra libera, tá? Dá no mesmo. Quando eu tiver 1000 gramas, eu vou liberar 121.000 quilojoules. E aí, a nossa resposta, 121.000 liberados ou com sinal negativo, tá? É tudo a mesma coisa. E a última questão, células e organismos precisam realizar trabalho para permanecer vivos e se reproduzirem. Essa energia metabólica necessária é oriunda da oxidação gerada no ciclo do carbono. Então, basicamente, se a gente analisar o ciclo do carbono, a gente vai ver que combustíveis reduzidos e oxigênio vão, num processo, gerar CO2 e água. A gente está falando aqui do processo ou de combustão, queima mesmo, tá? Ou no processo de respiração, tá? E o CO2 e a água virando combustível reduzido e O2, eu estou voltando à forma original dele. Então, eu estou fazendo uma fotossíntese. Gente, a fotossíntese, né? Eu preciso que essa conversão de energia dependa, na fotossíntese, do sol, né, galera? Preciso do sol. Então, o sol é energia eletromagnética. Eu vou transformar a energia eletromagnética do sol em energia química que vai estar armazenada aqui nos meus, né, posteriores reagentes. Porque como isso aqui é um ciclo, esse cara é reagente, mas depois esse rosinha aqui passa a ser meu novo reagente. Então, esse processo é, na verdade, a transformação de energia eletromagnética do Sol, né, a absorção de energia do Sol em energia química, que são as energias de ligações que a gente acabou de ver, tá bom? Então, galera, eu fico por aqui. Beijo grande, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, bota lá no comentário, que eu juro, prometo que eu respondo todas as perguntas que vocês fizerem, tá bom? Beijo, vejo vocês na próxima aula, que também vai ser de termo, tá?